Olá, queridos, seja muito bem-vindo a mais um programa Papo Reto, papo de homem, mas que toda a família deve assistir. Irmão, aproveita que agora está começando, está quentinho, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração e àquele que você vai convidar. Você vai ser um ministro digital, você vai estar de uma forma ou de outra anunciando o Evangelho de Cristo através desse bate-papo aqui, de homens de Deus aqui, na sua vida, na vida daquele que você vai compartilhar. Esse programa vai toda terça-feira, 10 horas da noite, no canal da nossa Igreja Batista Atitude aqui da Barra, no canal do YouTube. E também na nossa TV, Bem Mais TV. Compartilhe, meu irmão, compartilhe, que eu tenho certeza que Deus vai te usar, vai alcançar aquele que você menos espera. Hoje a gente vai falar sobre um tema que pediram no nosso programa. É um tema recorrente, mas ainda não debatemos sobre esse assunto, que o tema é: por que o homem está sem domínio próprio? Facinho de falar, né? Não, nem tanto. O que está faltando para nós, homens, termos domínio próprio? E, aliás, o que é domínio próprio? Eu trouxe aqui o irmãozão aqui, Ismael, pastor, atleta, faixa preta de jiu-jitsu, desde que talvez quando eu era da faixa branca ou azul, não sei, pastorzão, e vai compartilhar um pouco. Primeiro da experiência dele, de aprendizado, porque também nós somos também ovelhas, né? A gente aprende também, sim. Aprendemos. Você pensa assim, ó, eu já cansei, pastor, de ouvir assim, para você isso é fácil. Facinho, né? E também experiência que você tem também de compartilhar, de ensinamento com os irmãos sobre domínio próprio. Se apresenta, por favor, fala um pouquinho de você aqui, fala sobre os desafios do domínio próprio na sua época e nos tempos de hoje, nos tempos assim pseudo-modernos, né? Sim, sim. Ismael Souza, né, pastor evangélico, faixa preta de jiu-jitsu. Então, já tem aí quase mais de 3 décadas na prática de jiu-jitsu, 15 anos de ministério pastoral. E a nossa vida ela é permeada por domínio próprio, né? O domínio de si mesmo, o domínio diante das adversidades, o domínio das nossas emoções, o domínio dos nossos temperamentos, domínio das nossas atitudes, e bem paralelo ao jiu-jitsu, né, a vida do ser humano, como no jiu-jitsu, é um treinamento. Então, sem treinamento, sem passar por momentos que seja exigido o seu domínio próprio, você não vai conseguir desenvolver esse fruto, você não vai conseguir desenvolver essa dimensão da sua vida, né? Então, é necessário, se está aí uma coisa, que é necessário você sentir na pele para poder fazer o domínio próprio, né, as diversidades da vida, né, as questões que vão lhe impulsionar a tomar determinadas atitudes e que você vai precisar não tomá-las, terá que não tomá-las, e isso tudo, o domínio próprio é algo, quem não teve a dádiva de já nascer com o domínio próprio incorporado em si, mas o domínio próprio é algo que vai se desenvolvendo e também tem muito a ver com a própria personalidade da pessoa. Sim. Mas é algo a ser desenvolvido, há algo a ser treinado e há algo para sempre vamos ser colocado em xeque até o final da vida no nosso domínio próprio. Profundo, hein? Profundo, hein? Bruno, meu irmão, domínio próprio, muito na vida, será que nasceu com domínio próprio? Já estava pronto? Ele falou, pode, a não ser que você nasça, eu estou assim, será que eu conheci alguém que nasceu? Eu espero que sim. Você nasceu com domínio próprio, como é que tem sido para definir quem você é? Você teve que aplicar muito domínio próprio? É fácil ou é um desafio de todos nós homens? Sim. Ou de toda a humanidade, claro. Bom, o nome é Bruno, ainda não sou formado em teologia, estou no iniciozinho, né? Rapaz, domínio próprio, eu acho que não nasci com ele. Eu não nasci com ele. Como o Ismael falou, é algo que você precisa ser treinado. Eu acho que quando você pede para o Senhor, Senhor, me dá paciência. Senhor, me dá o domínio próprio. O que você acha que o Senhor vai te dar? O Senhor vai te dar domínio próprio? O Senhor vai te dar paciência ou o Senhor vai te dar uma situação para que você possa exercitar o seu domínio próprio? Eu tenho, pelo menos nas minhas experiências, ele me deu mais as condições e os acontecimentos para que o meu domínio próprio, a minha paciência e os meus frutos do Espírito Santo fossem exercitados. Domínio próprio, eu acho que é algo que você
como o Ismael falou, você segurar suas emoções, você segurar o seu temperamento, você segurar o seu ímpeto, né? Você segurar a sua vontade de fazer ou de não fazer alguma coisa, né? Eu acho que o domínio próprio, ele ajuda a gente realmente a se manter firme naquilo que o Senhor tem colocado para a gente. Muito bom. Domínio próprio pode também nos ajudar a definir quem nós somos. Você, em algumas áreas, uma ou várias áreas, a gente não tem domínio sobre isso, né? Ah, mas como assim você quer ser Deus, ter controle? Não, a gente tem área, cada um tem o seu lado fraco. Por exemplo, algumas pessoas, quando lidam com algum tipo de adversidade, talvez por conta da sua criação, de frustração, de traumas, não sabe lidar com isso. Por exemplo, entra um novo membro da igreja que ele teve problema com bebida. E não adianta que ele não vai começar nos próximos dias, ele não vai evangelizar seus colegas de bar. Ele não vai ter domínio sobre aquilo que o vencia. Todo mundo tem essa área um pouco mais desafiada. Então, o domínio próprio, a falta dele pode nos definir quem nós éramos, mas não quem nós somos. O que a gente pode fazer, pastor, para que a gente possa começar a reconstruir, remodelar essa ideia? É muito comum também os homens potencializarem assim, não, eu cometi isso porque minha mulher fez isso, por causa daquilo, aquela síndrome de Adão, né? A mulher que tu me deste, isso Sim. vem por conta do pecado original. A gente já entende isso. Sim. Sabendo a causa, já sabe o efeito e possivelmente o tratamento. Você não acha? O que a gente pode fazer para que a gente possa nos conhecermos mais? O primeiro passo é ter consciência que existe a necessidade do ser humano em ter domínio sobre si mesmo. Né? Há pessoas que tiveram uma criação que nunca foi exigido dela domínio. Né? Tudo que pensou em fazer, fez. Tudo que não era para fazer, tudo que era para fazer, não fez. Né? O que tinha que ser feito. Né? E então o domínio próprio ele é não só para que eu não faça algo, mas para que também eu o faça diante dos meus medos, diante da ansiedade, as situações que você vai ter que ter domínio para realizar e outras situações domínios para não fazer. Vai ter que ter domínio próprio para avançar e domínio próprio para se manter estático. Né? Domínio próprio, às vezes, para retroceder também. Então, a consciência de que o domínio próprio existe e é da natureza humana e que ele precisa disso para o desenvolvimento da sua vida, como você diz, né? É o papo reto. Fundamental para que essa nuance seja exercitada e observada. Bom, quer ter domínio próprio é dizer não para aquilo que você quer. Isso é muito domínio próprio. Porque, como o apóstolo Paulo falava, que aquilo que ele não quer fazer, ele faz, aquilo que ele quer, ele não faz. Olha só o quão limitado todos nós somos. Esse desafio não é seu. Ah, eu sou fraco, para vocês é fácil. Esse desafio é de todos nós. Apóstolo Paulo, quem escreveu a maior parte do que a gente tem hoje como a teologia neotestamentária. Então, ele disse isso, imagine nós. É um desafio de todos nós. Talvez a falta de domínio próprio defina quem você está deixando de ser. Eu acredito que seja um dos grandes desafios de hoje, o domínio próprio. Domínio próprio vem de traumas, vem de experiências, vem de excessos de sim, como o pastor comentou. O que para você foi mais desafiador para que você tivesse disciplina? Porque a disciplina anda na contramão da falta do domínio próprio. Né? Para ter disciplina tem que ter domínio próprio. Sim. E no seu cenário, como estudante, como acadêmico, como concursado de grande rendimento, digamos assim, Sim. teve que ter domínio próprio, teve que ter disciplina. Foi fácil o domínio próprio na sua vida? Se foi, me explica aí, eu quero aprender. Bom, fácil não foi, né? Fácil não foi. Me conta um pouco sobre Sim. os grandes desafios. Sim. O domínio próprio, como o pastor Ismael falou, às vezes é algo que você precisa fazer, mas é algo que às vezes você precisa se abster de fazer. Né? E nessa vida de concurseiro, muitas vezes você realmente tem que ter o domínio próprio, de você ter a condição, né, de se vencer, de você ter aquele domínio sobre não só a tua emoção, que de repente você foi mal numa prova, ou de repente de alguma matéria que de forma alguma não está entrando na sua cabeça e que você sabe que a porta
tá ali na frente, a prova tá há um mês e aquilo não entrou na sua cabeça e que você sabe que se você ficar estressado, se você ficar, é aí mesmo que você não vai entender. E aí, nesse momento, você precisa ter domínio próprio, colocar sua emoção no lugar dela, numa caixinha fechada naquele momento, colocar o seu racional e você conseguir ter o domínio próprio daquela situação. Aí é mais um treino. Aí você vai no capítulo 1. Então, o domínio próprio, ele me ajudou muitas vezes nesse sentido, nesses momentos que vinham, de repente, dúvida, me vinham, de repente, algumas emoções fortes em relação a algum resultado negativo, em que, na verdade, eu tive que segurar a minha emoção, segurar aquele ímpeto de dizer, não, aconteceu, houve um momento de luto, vamos dizer assim, mas acabado o momento de luto, agora eu pego essa emoção, eu seguro o domínio próprio e agora eu vou. No esporte, tá lá na luta, tá faltando 3 minutos, tá perdendo de pontos e pontos. Domínio próprio, faz a diferença? Faz a diferença. O domínio próprio, ele é a capacidade, né, de você conseguir milimetricamente ali mensurar a sua ação. Então, muitas vezes... pelo impulso, você acaba entregando de vez. Então, muitas vezes na luta, você precisa ali ter o domínio, o seu domínio, para poder, né, levar até a última consequência uma posição, uma vantagem, né? Você tem que recrutar forças físicas, psíquicas, para poder fazer um movimento ou então para até não realizá-lo, como foi dito, né? Porque às vezes tem uma posição tão ali, né? tão visível, mas que se eu não tiver domínio para me abster de fazê-la, aquilo ali pode ser a minha derrota. Perceber um caminho de vitória, mas que na realidade não vai ser um caminho de vitória, pode ser o caminho da derrota. Então, o domínio próprio, ele está nessa questão, e a questão do domínio próprio é muito importante, como nós falávamos de perseverança, é que a perseverança ela pode ser trabalhada por um período, por um longo prazo, e o domínio próprio não. O domínio próprio é lapso de segundos. Então, um sim ou não que muda é a um história. sim ou não, uma atitude, uma palavra, um gesto que pode desencadear, como a palavra de Deus diz, né, que a língua pode colocar fogo numa floresta inteira, né? Então, refrear o falar, né, a recomendação bíblica de seja ávido ao ouvir e tardio no falar, isso também é um domínio próprio. Tem pessoas que não ouvem e já falam. E pior de tudo, falam sem ouvir o que estão falando. Essa é a grande gravidade em saber o resultado da sua fala. Eu já visitei muitos presídios para evangelismo, para poder ministrar a palavra de Deus, e tinha muitos homens ali que foram segundos. Por um estresse com a esposa, enfiou a faca, matou. Não volta atrás, falta de domínio próprio, gerou uma tragédia na família, ficou viúvo e ele foi o autor do crime. Não foram um, foram dois, foram vários que aconteceram isso. Tem um cenário de um filho de um pastor que falou assim, vamos ali rapidinho, ali de fora, a gente está no Rio de Janeiro, né? Levar um negócio, pagando 10 anos por tráfico de drogas, porque ele não teve domínio próprio. Algo tentador financeiramente, por um lado, falou assim, não quero isso. A falta de domínio próprio está destruindo famílias. A falta de domínio próprio, talvez no seu lar, por ter falado uma palavra maldita, criou uma ferida que está durando décadas. E veio um homem pedir direção e falou assim, poxa, mas eu falo com ela, ela está chateada. É claro que está chateada, tomou umas patadas por falta do seu equilíbrio, que feriu de forma tão profunda que você não quer tratar essa ferida. Aí você acha, porque para o homem é fácil, ainda mais aquele que solta a palavra maldita, né? 10 segundos e até esqueceu, o temperamento já baixou, Sim. Fogo esquentou, está tranquilo, Sim. Esfriou, está tranquilo, mas a falta de domínio próprio tem corrompido famílias. A gente participou de um papo reto aqui com o pastor Felipe Freitas, que a falta de domínio próprio de um homem que era marido causou o divórcio, causou um novo casamento e causou a filha dessa pessoa ser molestada sexualmente por outra pessoa. Olha só o que desencadeou de uma língua queimar uma floresta inteira, de uma família inteira totalmente linda, virou uma tragédia por falta de domínio próprio. O que a falta de domínio próprio está fazendo com a sua família, com o seu trabalho, com a sociedade? O que a gente tem experimentado de falta de domínio próprio no trânsito? As pessoas hoje se acidentam no trânsito e acham que tem o direito de matar a outra. Domínio próprio. O fim do relacionamento, a gente escuta isso diariamente nos noticiários. Não soube lidar com o fim do relacionamento, a pessoa se sente impotente, não tem domínio próprio, mata a pessoa. Quais outras tragédias que a gente aprende?
A gente só falei sobre as coisas ruins, mas o que o domínio próprio pode ter proporcionado de bom em você ter exercitado? Hoje falar assim, eu tenho domínio próprio é muito desafiador, é muito ousado, né? Mas o seu exercício de domínio próprio, o que tem feito, o que tem trago para você de benefício? No exercício da sua profissão, no exercício ministerial, na sua vocação ministerial, já que você é seminarista, me fala um pouco das coisas boas do domínio próprio, né? Sim. O fruto, né? Sim, é verdade. Bom, o domínio próprio, eu acho que a gente falou sobre perseverança, né? O domínio próprio, ele ajuda muito a você ser perseverante. Eu acho que e aí você pode pegar vamos botar esse modelo de negócio, que eu acho que Jesus, ele é totalmente, ele te dá esses modelos de negócio para você aplicar. O domínio próprio, na verdade, quando você tem domínio próprio, você consegue também, eu acho que, ser perseverante. E se você pegar isso e você aplica um modelo de negócio seu, né? E seja, de repente, a um seminário que eu estou começando a fazer agora, né? O meu domínio próprio, hoje, me ajuda a entender, e eu, por exemplo, estou fazendo EAD, apesar de não gostar muito, mas é o que eu posso fazer agora. O domínio próprio me faz ter condição de sentar no computador, né? E, embora algumas coisas que eu tenha que fazer, eu consigo ter o domínio próprio e pensar, eu estou aqui e agora, nesse momento, eu vou fazer. E a gente vai ser assim até o final do curso. Então, o domínio próprio, eu acho que ele te ajuda, por exemplo, de repente, você conseguir emagrecer, né? A gente tem hoje nós somos atletas aqui, mas que tem de gente aqui que tem problema, né? Com peso e tal, que está precisando emagrecer. Às vezes, você conseguir falar não a um pudim, aquele pudim de leite, aleluia, que está na geladeira, mas é necessário você falar não para aquele pudim, para uma meta que você traçou. Então, o domínio próprio, ele te ajuda a cumprir as metas, a cumprir os objetivos que você tem. Alguns domínios, alguma falta de domínio próprio na Bíblia, alguns deles, a gente tem diversas citações que a gente poderia pontuar, que causaram tragédias por conta de... Os que mais acontecem por falta de domínio próprio são questões relacionadas à vaidade da pessoa, porque ela se envaideceu e ela perdeu o equilíbrio disso. A sua segurança de quem você é, de quem nós somos e para onde nós vamos. Eu não tenho como negar a ausência da dependência de Deus. Quando você depende de Deus, você é tendencioso a ter mais domínio próprio, já porque você sabe que tem um Deus soberano que exerce poder sobre todas as coisas. Quando a gente sabe disso, você descansa mais, não tenta resolver de próprio punho todas as coisas. O que mais benefícios a gente pode pontuar, pastor, do que o domínio próprio, o equilíbrio, de ser tardio no falar, não ser reativo, pode nos trazer? Porque quando a gente sabe dos benefícios, a gente quer correr atrás e resolver, né? Sim. Com certeza. Né? Os benefícios, o principal benefício do domínio próprio é impedir que você faça mal a si mesmo e mal ao próximo. A gente resumiu toda a trajetória do domínio próprio. Porque o domínio próprio, ele é exercitado, ele necessita ser exercitado naquilo que nos assedia, naquilo que me impulsiona a agir em determinadas situações, de diversas formas do agir. Então, o domínio próprio, ele sempre vai lhe trazer benefício, diferente da perseverança, que você pode perseverar na coisa errada. E tem gente que você pode perseverar na coisa errada, continuar perseverando no erro, na falha, perseverar errando no foco. O domínio próprio não. O domínio próprio, ele vai fazer você permitir de uma certa forma, de uma microforma, né, de ser senhor das suas ações, de forma que você tenha segurança para você e para o próximo. A falta do domínio próprio, basta você abrir as redes sociais e você ver a tragédia de segundos, de palavras, de ações, né, de gestos que poderiam ser evitados, porque alguém que não exerceu o seu domínio próprio tratou com alguém que também não sabe exercer o seu, então só fogo. É fogo, chumbo trocado e não tem outra tragédia. E no seio familiar, aos casos dramáticos, né? Os casos megas, como você falou, o caso de um homicídio, mas normalmente a falta do domínio próprio sempre nas pequenas palavras,
nos pequenos gestos, no casal, na família, com os filhos, né? E a falta do domínio próprio na família, ela traz um desequilíbrio muito grande. E o interessante é que quando a Bíblia fala de domínio próprio, ela sempre relaciona um gesto e um ato e uma ação pequena para impedir algo gigantesco. Ela fala que a língua vai incendiar a floresta, que a língua é um leme, um pequeno leme que dá o curso ao navio. Então você vê que um navio afundando, um navio sem curso e uma floresta sendo incendiada são coisas absurdas, que poderiam ser evitadas por você não ter emitido uma fagulha, não ter sido o agente dessa situação. Então, ter domínio próprio é muitas vezes, você às vezes ter que agir numa situação que você não queria agir, e muitas vezes o famoso levar desaforo para casa. Não, levar desaforo para Engolir o sapo de perna aberta. O famoso engolir boi com chifre e tudo, né? E sorrindo, né? Engolir boi. Olha, irmãos, a maioria dos divórcios acontece não são por coisas grandiosas, não, são por pequenas coisas diárias. Pequenas coisas diárias. O desgaste diário, falta de domínio próprio. E o pior não é a falta de domínio próprio, a falta é justificativa nele. Né? Não, meu temperamento é assim. Não, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Será que a gente pode considerar também a falta de domínio próprio, falta de identidade? Quando você sabe quem você é, você tem mais equilíbrio, mais firmeza. Quando você sabe quem você é, para que aquilo que Deus te chamou, para te vocacionou, você tem tanta certeza do que você está fazendo, que não é qualquer coisa que te tira um pouco desse seu domínio. E mesmo porque também o domínio não é nosso, né? Isso a gente vai falar um pouco mais no final. Você acredita nessa verdade? Ou seja, clareza em quem você é, não te dá mais equilíbrio? Será que está faltando identidade? Será que a gente não está tendo identidade? O homem está faltando identidade, porque também, convenhamos, a gente vive num mundo tão estranho, com português claro, que o homem ser cristão é religioso, né? E ser homem é machista. A mulher que é um homem, e aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha para aquela que está nos assistindo também. Aí quando tem um homem de verdade, ela é machista. O que é machismo? Não sei. Eu estou falando isso, não estou especulando, estou falando isso de fatos, que acontecem de forma recorrente. Ah, mas ele só fala de igreja. Você não queria um homem cristão? Não, mas ele é machista. O que é ser machista? O homem tem posição, tem clareza em que é. Eu acho que, como já falamos aqui anteriormente, os valores são eternos, os valores são imutáveis. As regras, né, os valores ficam, as regras podem mudar. Será que tendo a identidade, pastor, fica mais fácil? Sim, com certeza. Porque quando você sabe da sua identidade, você sabe das suas possibilidades, capacidades e das suas ações, você tem centro. Você tem um lastro. Você tem um lastro. Nada, nenhuma palavra, nenhuma atitude contra você vai ferir quem você é e vai gerar em você a necessidade de tomar uma atitude que não deveria ser tomada. Então você precisa ter a sua identidade. Na luta, nós falamos o seguinte: quem luta não briga, né? E que muitas vezes as pessoas se envolvem com brigas na rua, se envolvem em confrontos, por medo de ser, de que alguém olhe para ela e a veja como um covarde. Então, às vezes, ela briga para querer se afirmar naquilo que ela não tinha necessidade de se afirmar. Exatamente. Então, um lutador, um expert, ele não vai aceitar uma afronta para combater, para entrar num confronto físico, porque ele sabe quem ele é. Ele sabe da possibilidade dele prejudicar aquela pessoa e de vencer aquela luta. Então, ele já dá esse fato antecipadamente como encerrado. Ele sabe que qualquer atitude que ele for tomar só vai aumentar as complicações, né? E os lastros dessas consequências. Então, o que o professor falou, o que o pastor falou, saber quem você é, ter a sua identidade, te dá centro e não deixa você ser movido por nada tão facilmente. Boa. Sua identidade forjada, seu objetivo traçado. Sem puxar um pouco a sardinha para aquilo que você tem como profissão também, como formação. Vendo a pessoa tentando ferir essa identidade, te tiraria do ponto de equilíbrio, muda o foco, quando você tem clareza nisso. Fica como facilitador, pode haver até uma dúvida ou outra, um questionamento, porque a gente sempre tem que se reavaliar para o caminho que está andando, né? Os próximos passos. Eu cheguei até aqui. Quais são os próximos passos? Uma autoavaliação é uma coisa. Sim. Agora, ferir e tirar do seu domínio próprio, fica mais fácil lidar com isso quando você tem identidade clara? As reavaliações a gente tem que fazer constantemente, né? Augusto Cury fala no livro dele de Código da Inteligência da necessidade de a gente fazer uma mesa redonda com o nosso próprio eu.
né? E eu acho isso super importante da gente fazer isso sempre. Porque quando a gente faz isso, como o Ismael falou, a gente tem consciência de quem a gente é. E independente daquilo que falem para mim, para você, você tendo a consciência de quem você é, aquilo não vai te ferir, porque não adianta, ela está falando uma mentira e você tem a plena certeza que ela está falando uma mentira. E eu acho que isso o homem, muitas vezes ele segura na questão profissional. Ah, não, eu vou estar seguro quando eu estarei profissionalmente bem estabelecido e tal. Óbvio que tem essa questão de provisão, facilita muito. Mas o que eu procuro muito me apegar é quem Deus diz que eu sou. Boa. E tudo que falem diferente daquilo que Deus diz quem eu sou, para mim é mentira. Acabou. Não tem negociação. Vamos entrar agora, então, nesse ponto de Deus, porque a gente está falando sobre profissão, sobre esporte, sobre nossa conduta, sobre as consequências gravíssimas. Ele falou aqui de Augusto Cury. A palavra de Deus, o salmista, fala: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ela está falando consigo mesma. Falar com você mesmo não é coisa de maluco, não, entendeu? É coisa de pessoas muito sóbrias que estão avaliando aquilo até que você está pensando. Para que antes de que você torne uma ação, ela passa pelo processo mental. Quando você senta e bate uma mesa redonda, você pode se assustar consigo mesmo, com o que você tem planejado por aí, né? Agora, Deus, aquele que é absoluto, nos fez sem domínio próprio? Ou é uma questão do pecado original? Agora eu vou jogar para o pastor, né? Depois a gente avança um pouquinho, né? O domínio próprio... É um pecado? A falta do domínio próprio? É uma falha do pecado original? Enfim. O domínio próprio, ele é do ser humano a ser desenvolvido, né? Então, acredito que o ser humano sempre, independente das condições dele, o domínio próprio é algo que ele vai crescendo, né? Como vai crescendo a maturidade, né? Como vai crescendo a determinadas... Dentro da teologia do pecado original que deturpou, né, a personalidade humana, mas mesmo não existindo o pecado original, o ser humano deveria crescer, né? Ele não nasceria pronto, né? Então, as suas atitudes, a sua maturidade, a sua consciência, ela é algo que sempre vai nutrir, né? Sempre terá que ser nutrida para crescer sadiamente, né? Então, o domínio próprio é algo, entendo como algo essencial da identidade humana, em crescimento. Espiritualmente falando, o inimigo das nossas almas atua nisso. Você vê que o mundo acelerado de hoje, ele nos quer reativos. O homem hoje, ele é reativo, é estímulo-resposta, estímulo-resposta, estímulo-resposta. O homem não tem tempo de pensar, fazer inferência, processar a informação e revidar. No momento em que há 2 gerações atrás, uma profissão, por exemplo, um contador demorava uma semana para fazer um cálculo e tal, hoje você tem pronto na planilha, você bota os valores, está pronto ali. Então, com isso, você faz muitas coisas simultâneas. E aí você virou um homem com registros mentais absurdos. Antigamente, o que você tinha de registro mental de uma vida inteira está num jornal dominical. Olha só como é que a gente está sobrecarregado. Estímulo-resposta, estímulo-resposta. Você acredita que o diabo atua nisso? É o objetivo dele, em que você seja mais reativo do que faça inferência e possa ter uma avaliação e chegar com a sua resposta dentro de um domínio próprio? Sem sombra de dúvida. Eu comento muito isso, que o diabo ele está travestindo hoje longanimidade, que é um fruto do Espírito Santo, com passividade. Eita, se você é longânimo, você é passivo. Se você está engolindo muito sapo de perna aberta, é porque você é aquilo mesmo. Talvez você não teve a resposta para falar aquela hora, você não falou a altura. E isso, às vezes, no trabalho, né, os homens, né, às vezes que são longânimos, a pessoa falou: você não vai falar nada. Mas como assim você não vai falar nada? Não vou. Porque eu não quero produzir na ira. A Bíblia diz, né, irai-vos, mas não pequeis. O irar não é o pecado, porque assim, tá ali, tá dentro. Né? Você não produz. Agora, a produção com a ira já começa a trazer um problema. Então, se eu me conheço, fazendo a minha mesa redonda comigo, que se eu produzir naquele momento, eu vou pecar, eu vou sair do eixo, então eu tenho que ser longânimo. Eu seguro a onda
engula aquele saco com perna aberta e conduza. Uma das coisas que eu vejo muito hoje são o excesso de informações inúteis. Hoje tem especialistas que estão atualizados em tudo em relação, por exemplo, à política, aos acontecimentos do dia e tudo, mas não sabe do dia do filho. Não sabe do dia que aconteceu com a esposa. Não teve sensibilidade para saber que a pessoa está passando por alguma demanda. Exato. Esse excesso de informação nos torna sem domínio próprio. Eu acredito que torna por falta de domínio próprio. Será que filtrar, se domesticar ou se doutrinar a escolher as informações ajuda no nosso desenvolvimento como domínio próprio? O filtrar as informações deveria ser um hábito constante nosso, né? Mas a grande questão que o ser humano está trazendo para a sua vida, a dinâmica das redes sociais. Então, ele está trazendo uma dinâmica planificada, sem profundidade, onde ele está tratando a vida dele como se fosse apenas uma passagem de coisas, sem profundidade. Apenas coisas que se passam e você não traduz, você não compreende, você não faz uma avaliação. Né? Então, todas as redes, né, de amizades, todas as redes de relacionamentos humanos estão sendo tratadas na dinâmica do relacionamento das redes sociais, onde você, se não curtiu, você vai lá e exclui, você deleta, você desfaz a amizade, né? E um excesso absurdo de informação que passa pela sua tela, que se você não for centrado, até o domínio próprio para você selecionar as informações que você quer obter. Porque eu vou ter informações que não têm a ver com a produtividade da minha vida e com a profundidade da minha vida, com o meu relacionamento com a minha família, aquilo que não vai me dar crescimento. E às vezes eu estou perdendo tempo, né, numa série de informações que são processadas na minha mente porque elas estão ali na sua mente. A grande questão é que as informações que passam pela tela do computador, elas vão ser, como o professor que já é uma área, né, onde ele é especialista, em algum momento elas vão ser processadas, seja você dormindo ou seja você exteriorizando algo, né, em algum momento, num ato falho seu. Mas, então, esse acúmulo de informações que nós estamos recebendo, ele já é mais que provado que é nocivo, né, à saúde mental do ser humano. Irmãos, como a gente estava falando aqui sobre excesso de informações, hoje uma das coisas que eu pratico muito é, por exemplo, ao amanhecer eu fico algumas horas sem tocar no meu celular com esse objetivo. Tem algumas coisas que eu estudo, que está no meu tablet, às vezes eu pego no celular, mas eu não vejo rede social, para poder, uma forma saudável de me purificar, de me filtrar. Eu não falo isso assim, olha, ô santo, não. Eu estou falando isso porque eu me conheço. Senão você acaba entrando no excesso de informações, entra no piloto automático de vídeos. Tem grupos que não acrescentam em nada à sua vida, meu irmão. Você está com vergonha de falar assim, gente, estou saindo nessa, um abraço para vocês, tchau, tchau. Só vem vídeo baixaria, só vem coisas ruins. Alguns grupos de esporte que eu praticava, que eu saí sutilmente, falei, gente, não dá, porque o conteúdo ali não me agrada, entendeu? E isso é complicado para a gente? É complicado, mas a gente tem que saber lidar e se conhecer. Tem gente que é especialista em tudo, mas não sabe da própria família, como eu havia dito. Então, uma das coisas que a gente poderia praticar em relação ao domínio próprio é o que eu estou vendo? O que eu estou pensando? Ah, mas o que eu estou pensando? Você controla o que pensa assim, porque a Bíblia ensina isso. A Bíblia fala que se alguma coisa é boa, proveitosa, se alguma virtude há, se alguma coisa boa tem nisso pensar. E se ela fala nisso pensar, eu posso escolher o que penso. E pode fazer uma autoanálise, meu irmão. Bota na mesa redonda, como o irmão que falou. Às vezes a gente só pensa tragédia. A gente só vê tragédia, só maquina tragédia. E, por consequência, faz tragédia. Entendeu? Então, filtrar aquilo que a gente está absorvendo, filtrar aquilo que a gente está observando, irmão, vai te ajudar e vai te abençoar muito. Sua mente vai ficar mais leve. Às vezes, conteste a si mesmo. Por que eu estou pensando nisso? Não quero pensar nisso agora, não. Quero pensar nisso depois. Exercite. Uma das coisas que a gente não faz é exercitar, controlar o que pensa. A gente aprende a escolher a roupa, escolher a profissão, a gente aprende 1000 coisas, mas não aprende a escolher o que pensa. Desenvolva essa habilidade. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com isso. Uma outra coisa que a gente pode considerar a nível espiritual no pensamento é o que eu acabei de falar, autoanálise, contestar. Tem uma técnica chamada que é ACCCE,
Se eu não me engano, eu posso estar errado, me perdoe. A gente está fazendo aqui sem ter estudado anteriormente. Ou seja, uma análise do que está me tornando a reação, ou seja, aconteceu o evento desencadeou um efeito. Esse efeito, qual é a consequência que vai ter? Por exemplo, alguém me fechou no trânsito. No carro, lá me fecharam. Evento, consequência. Vou ser reativo, vou elogiar os familiares, vou reagir. A consequência que isso pode dar. Se tratando do Rio de Janeiro, pode ser uma tragédia. Seu filho pode não te ver mais. Pode ser. Qual o benefício que você vai trazer? Análise da consequência da sua reação. Segundo, uma outra reação. Bom, o fazer nada pode ser uma reação. E o efeito que você vai te causar. Se você desenvolver isso aí, você está caminhando a passos largos para ser um grande diferencial na sociedade. Existe uma prática comum que está sendo aplicada, que é essa. Ou seja, se eu reagir dessa forma, por que eu estou reagindo assim? Se eu reagir diferente, a consequência que eu vou colher. Faça uma análise nisso. Mas não dá tempo. Irmão, desenvolva essa habilidade. Treine isso. Treine que você pode ter certeza. No esporte, na profissão, eu já vi pessoas que perderam emprego porque teve um fim de semana ruim. E calhou de, numa segunda-feira, isso pasme, um homem com 8 anos de carteira assinada, de profissão, teve um fim de semana horrível. Na segunda-feira, nada mais do que o diretor da empresa foi falar com ele. Ele foi dar uma resposta um pouco reativa, por conta do fim de semana. Mas, querido, o diretor não está sentindo sua dor, não. O diretor subiu lá, falou assim, manda embora. E foi embora, ficou desempregado. Olha o que pode estar desencadeando. Mas ele não me entende. Não entende, não vai entender e não tem o menor desejo de entender. Quem tem que entender você mesmo é você mesmo. Isso acontece em casamentos, em profissões, em ministério. Às vezes um grande líder ministerial está num momento que ele foi reativo. Ô, pastor, que é isso? Isso não acontece, pastor? E na profissão que você exerce como fiscal, já teve pessoas reativas? Fala um pouco pra gente aqui. Fiscal, uma coisa que você fala assim, meu Deus, como empresário, assim, quê? Já teve reações? Olha, já tiveram algumas reações, assim, até que a minha área de fiscalização é um pouco mais tranquila, porque eu lido um pouco com a Secretaria de Educação, Municipal de Educação, mas existem algumas reações, né, que realmente que me fizeram realmente não, calma aí, eu vou segurar até para eu poder não extrapolar, né? Uma coisa muito boba que aconteceu uma vez, eu cheguei no local e a pessoa me olhou e, tentando talvez desmerecer, olhou para mim e falou, você que é o fiscal? Estava esperando um cara mais velho, caneta no bolso, óculos, você? Naquele momento eu pensei... Você elogia uma crítica, né? Não sei, né? Depende do ponto de vista. Nesse momento realmente estava mais para o outro lado. Sim. Eu comecei a talvez me inflamar agora, eu vou vasculhar a agulha no palheiro. Até a alma dele. E realmente eu pensei e eu falei, não, o que realmente eu tenho que fazer? Para que você está ali? Né? Para que eu estou ali? Qual o meu propósito? Né? Qual o meu impacto das ações quando eu fizer ou não fizer alguma coisa? Né? Mas, realmente, esse é um exercício. É um exercício, porque, na verdade, isso não vem assim na hora. Na verdade, na hora que você quer fazer. Na hora que você quer reagir, para você mostrar que você está ali, que impor posição. E, na verdade, a gente não deve agir assim. No ministério, teve algum momento, pastor, em que alguém, como na profissão, e acontece em todas as áreas, né? A pessoa vem tentar desmerecer, principalmente uma nobre vocação. A palavra de Deus fala que é o mesmo episcopado, grande obra mesmo. E nos originais fala que é algo assim grandiosíssimo, Sim. Que é merecedor de muita admiração e respeito. Mas eu entendo e sei, claro, que no mistério existe alguém que sempre chega e tenta tirar esse ponto de equilíbrio. Só Jesus mesmo, é aquele que foi crucificado na cruz para poder nos manter, né? Mas os novatos que estão caminhando rumo à sua vocação ministerial, que direção você pode dar para eles, para nós, até para que a gente possa também dar uma clareza nisso aqui, para poder encerrar e deixar com gostinho de quero mais no nosso próximo programa, que você possa direcionar aos novos vocacionados,
esse nobre chamado, essa nobre vocação sobre a questão do equilíbrio da vocação e do equilíbrio emocional. Você ter o centro, retornando ao que eu falei lá atrás, você ter o centro que você disse e o que ele disse, saber o que eu sou em Cristo, o que disse, quais são, né, as qualificações que eu recebo por essa devoção a Deus e pela aplicação ao meu ministério, e saber que tudo o que vem ao meu encontro, né, a disciplina da luta, ela me ensinou a tudo que vem ao meu encontro, que eu ouço, eu busco aquilo que é apenas para que eu preciso fazer uma autoanálise. O que é que vem encontro, ou de uma forma pejorativa, ou de uma forma de confronto, que eu realmente preciso investigar isso em mim e perceber que eu possa estar, né, necessitando de fazer essa avaliação. Fora isso, eu desconsidero, né, e procuro analisar nessas palavras a carência daquele que ataca. Analisar todas as coisas e reter aquilo que é bom. E reter aquilo que é bom. Então, é um bom exercício. Você observa o que realmente, sobre um ataque, sobre o ministério, o que é realmente que precisa ser avaliado. Ou então, qual é, professor, você como um estudioso da mente, e saber qual é a carência daquela pessoa que está fazendo o ataque. Porque quando você identifica a carência dela e do que ela fala, você consegue contornar a palavra que de uma crítica, ela sai do encontro te abraçando, chorando e agradecendo aquele contato. E você não tomou nenhuma crítica, nenhum ataque como algo pessoal. Pelo contrário, você vai ao encontro daquela carência, porque ela está projetando uma carência, está projetando uma falha, né, no seu ministério ou na sua pessoa. A não ser que realmente eu precise avaliar. Aí você e o pastor precisa ter humildade de falar, lhe entendo, percebo, e nisso o ministério vai melhorar. Então é necessário observar isso. É bom fazer uma autoanálise também em relação a tudo isso aí, mas olha só como são as coisas. A ninguém devais coisa alguma senão o amor. O amor. Olha a visão do pastoreio. A pessoa está atacando, e já detectou logo. Tem uma frustração ali envolvida. E aí você faz o que Jesus ensinou, né? Olha só, negue-se a si mesmo, pegue minha cruz. Jesus, nos seus últimos segundos, ele estava pedindo ao Pai para que não fosse imputada a culpa a nós. Mas que forte isso, né? Ou seja, todo mundo em ira, mata, morre. Eles não sabem o que fazem. Que profundidade tem isso? Você já recebeu alguma agressão e pensou nisso? Ele não sabe o que faz. Que verdadeiro, que profundo é isso, né? Irmão, quais considerações finais que você pode dar para os homens, principalmente para os homens, para ter mais domínio próprio? E essa pergunta veio de uma mulher, né, que escreveu lá para a gente lá, e você que está aí nos assistindo pode botar lá as perguntas, pode dar dicas de temas que a gente vai falar. É porque está faltando domínio próprio, talvez, no seu próprio lar. Que direção você pode dar, que dica você pode dar para compartilhar, não só experimentada, mas como também da palavra de Deus, da dependência de Deus, para os homens que estão aqui nos assistindo, até para as mulheres também, sobre como desenvolver, como atuar no domínio próprio. Irmão, tardio no falar. Tardio no falar. Se você alguma coisa que você escutar, fazer rápido, que você escute, mas que você seja tardio no falar. E que você não produza na ira, mas que, pelo contrário, a longanimidade seja o fruto do Espírito que esteja realmente habitando o seu coração. Porque você ser reativo dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, muito provavelmente não vão te trazer boas consequências. Então, que você consiga buscar de Deus esse centro e essa segurança para ter certeza de quem você é e que você tem esse domínio próprio. Irmãos, eu quero encerrar aqui dando uma dica, uma ideia do que a gente pode fazer para desenvolver. Isso inclui para a gente, para mim, para que eu possa cada vez mais também buscar ter domínio próprio. Primeiro, identidade. Você tem que ter sua identidade forjada na cruz. Se você não tem sua identidade, se você não sabe quem você é, qualquer pessoa vai ferir a você. Agora, quando você sabe quem você é, como o mestre aqui falou, se você é um grande lutador, você vai brigar na rua, você sabe o mal que você pode fazer. Você mata um em segundos, e sem até se suar, por exemplo. Mas se ele sabe quem ele é, ele sabe que ele pode ser um perigo. Então você já não vai ser mais tão reativo. Então a identidade ajuda muito. Segundo está em Gálatas 5, 22, 23, que são os frutos, o fruto do Espírito, né? Sempre me corrijo nisso. E um deles que ele cita é domínio próprio.
Irmão, você quer ter domínio próprio? Se enche de semente do Espírito Santo, se enche de Deus, declare isso a Deus, busque em Deus, busque de todo o seu entendimento, que Ele vai florescer através de você, Ele vai frutificar através de você. O domínio próprio vem de um fruto que é dele. O seu domínio próprio é mérito dele. Creia nisso, que eu tenho certeza que você não vai mais ferir alguém por falta de domínio próprio. Até o próximo Papo Reto, que o Senhor abençoe sua vida, sua família. Deus te abençoe. Um abraço.